Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos iniciar a aula aqui, né? Os demais vão entrando aí na sequência da aula, tá? Então, muito bom dia a todos, pessoal. A gente já está gravando a aula, postado aí no link da pasta do Google Drive que mandei para vocês, tá? Somos em 28, tem mais aí de 50% da sala, então vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, tá, pessoal? Então, bora lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o tempo pessoal, certo? Vamos trabalhar um pouco sobre o tempo pessoal. E aí, gente, primeira pergunta que eu faço a vocês, certo? Aliás, antes da primeira pergunta, né, a gente vai ver aqui o que a gente tem para hoje, né? São as principais atividades pessoais, tá? A avaliação dessas atividades considerando a energia e o tempo que vocês utilizam para essas atividades, tá? Criação de um plano de ação diário, né? E planejamento, né? Planejando tarefas de longo prazo, tá bom? A gente vai entender esses 4 pontinhos aqui dentro do segmento, tá? E eu também trouxe uma novidadezinha para vocês aí no documento, tá bom? Então, pessoal, vou pedir aí a participação de vocês, né? Para vocês, né? Quem esteja apto a falar, esteja com vontade de falar. O que é um tempo pessoal? O que é esse tempo pessoal que a gente tem, que a gente deve ter, uns que tem, outros que não tem, né? Mas o que é esse tempo pessoal? Vamos lá, gente. Alguém aí para dar opinião? Oi. É o tempo que você tira para você mesmo, professor. Para você ler, caminhar, treinar e etc. Quem está falando? Sou Joe. O Leão. É Leão? O Leão, né? É, Pronto, show de bola. É nessa linha de segmento mesmo. Mais alguém? Mais alguém para complementar o que você falou? É o nosso tempo que a gente administra. Pronto. Pode ser o tempo dedicado a isso. Mais alguém quer complementar para a gente fechar essa definição? Mel, Maria Vitória, Luísa. É o tempo que a gente tem pra gente, né? Assim, eu ia dizer um negócio Pronto. aqui pra complementar mais, mas esqueci. Em suma, é justamente isso, certo? É um tempo, né, que a gente dedica pra gente, né? É um tempo pessoal. Entretanto, esse tempo que a gente tem, ele é compartilhado com diversas tarefas. Aí vai de tarefas pessoais, de tarefas profissionais, né? De tarefas espirituais, é isso que a gente vai tentar entender o que são essas tarefas que a gente utiliza o nosso tempo. Lembra o que é o tempo lá, né? Que a gente viu na aula passada? Alguém lembra da definição de tempo que a gente viu na aula passada? Tempo é o modo é uma forma que a natureza encontrou para seguir seu rumo. Para não passar pode tudo repetir? de uma maneira só. Pode Pra não repetir, acontecer fala tudo mais de uma alto. vez. É a forma que a natureza usou para seguir seu rumo. Para as coisas não se acontecer de uma vez. Para que nada acontecesse, aliás, para que nada acontecesse, não acontecesse tudo de uma vez, não é isso? Então, pessoal, vamos entender o que é esse tempo pessoal para vocês. Tá? Antes de tudo, pessoal, eu vou passar aqui uma ferramenta que a gente utiliza bastante, certo? Para gerenciar o tempo, tá? Que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, pessoal, ele é uma ferramenta que ele é utilizada por diversos setores, certo? Praticamente quase toda empresa utiliza esse ciclo PDCA e quem não utiliza deveria utilizar o ciclo PDCA. É uma ferramenta oriunda do curso de administração, certo? Porém, ela se aplica em diversos setores e principalmente na informática, tá, pessoal? Então, muitos estudiosos do mundo da administração, né, e da gestão têm desdobrado para encontrar o melhor modelo ou uma fórmula secreta, uma fórmula eficaz de gerenciar projetos e disciplinas de uma forma eficiente, né, utilizando o tempo, né, com relação à execução das tarefas. Então, é o seguinte, pessoal, eles queriam encontrar uma forma, certo, de você ter tarefas e gerenciar o tempo para aquelas determinadas tarefas. Dentre esses modelos, destaca-se o ciclo PDCA, né? Na verdade, é uma composição, né, de uma sigla, né? Que vem do inglês, que significa o P de plan, né, planejamento da atividade, o do, que é execução, check, que é uma verificação do andamento da atividade, e o action, que é a ação nos resultados. Tá, pessoal? Então, aqui, quem de vocês
utiliza um planejamento antes de uma determinada atividade. Pode ser qualquer coisa. Eu vou construir um galinheiro, vou limpar a minha casa, eu vou estudar. Quem de vocês utiliza um planejamento antes da execução de qualquer tarefa? Eu. Vamos lá. Eu. Eu Joe. quem? Quando vocês falarem, vocês dizem o nome. Eu, porque eu tô... Stephanie. Pronto, é Stephanie. Em que atividade, Stephanie? Cite aí pra gente. Qualquer coisa, Felipe. Sou uma pessoa muito ansiosa, Qualquer então tudo coisa que eu na vou vida tu se fazer, planeja. com toda certeza. Rapaz, que exemplo. Palmas pra Stephanie. Para mim são as atividades escolares. Tu se planeja, Vitor, para as atividades escolares? Planejo. Primeiro eu vejo qual é a atividade, o que ele pede, depois eu penso o que eu vou fazer primeiro. Pronto. Certo? Só que a gente está falando de algo mais pessoal. Quando a gente traz o PDCA, pessoal, ele serve tanto para o pessoal, como ele serve também para o profissional, né? É algo mais estratégico, é algo mais técnico que se é utilizado, certo? No gerenciamento dessas atividades, né? E aí, seguindo aqui, vamos entender o que é o ciclo PDCA, tá bom? Então, começa com o plano, né? Com o planejamento. Primeira coisa, eu vou identificar, certo? O problema que está me doendo, né? Primeiro você descobre onde é que está doendo, não é isso, pessoal? Então, a primeira coisa, ó, identifique o problema, né? E descubra por que ele começa, por onde ele começa, tá? Então, é um dos passos, é identificar o problema. Se você tem, poxa vida, minha vida não melhora, poxa vida, eu não consigo fazer minhas atividades, eu vou lá e identifico qual o problema. Qual o problema? Ai, que eu passo muito tempo no celular. Ai, que eu não estudo. Ai, que eu não faço isso. Pronto, identificou o problema. Planeje as melhorias e crie um plano de ação para resolver esse problema. Certo? Então, se você não planejar, poxa, em que eu posso melhorar? Ah, eu acho que eu deveria estudar mais, eu acho que eu deveria ficar menos tempo no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram. É uma melhoria? Com toda certeza, isso vai te ajudar na atividade que você está deficiente, né, que você está sentindo que está deficiente, então planeje isso, e crie um plano de ação. Como seria esse plano de ação? Eu vou dizer o seguinte: todo santo dia eu vou passar somente 1 hora no Instagram. E aí o próprio Instagram já dá para fazer isso. Por exemplo, quando eu passo de 1 hora no Instagram, ele bloqueia no meu celular. Claro que eu botei uma senha, aí eu desbloqueio, né? Mas é uma forma de avisar, poxa, ó, você já passou mais de 1 hora. Porque quando a gente está nas redes sociais, eu acredito que vocês também sintam isso, né? A gente não vê o tempo passar. Quando a gente pensa que não, já tem passado 1, 2, 3 horas, a gente ali, só olhando o feed do Instagram. Não é verdade? Quem concorda comigo, levanta a mão e grita rei. A Luísa. Luísa sofre com isso, né? Janiele, Tiago, Thalia. Pois é, né, pessoal? Então é uma coisa que a gente sofre, né? Então essa faz parte do planejamento. Depois que eu planejar o plano de ação, eu tenho que executá-lo. Então eu chego aqui na fase 2, que é o do. Tá? O que é essa execução? É eu simplesmente não passar mais que 1 hora no Instagram por dia, tá? Como exemplo. Depois que eu passar, por exemplo, 1 semana ou 1 mês executando esse meu planejamento, eu vou fazer uma verificação. Eu vou fazer uma checagem. E aí eu chego no passo 3, que eu pergunto, né? Eu analiso se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Então, poxa vida, servir de alguma coisa eu passar só 1 hora no Instagram todo dia? Olha, rapaz, eu consegui fazer todas as minhas atividades, entreguei tudo em dia, tá tudo ok. Olha, então dá certo, né? E aí, depois do passo 3, eu vou para o passo 4, que é a avaliação das ações também, né? Então, ó, deu certo? Então, eu compartilho esse aprendizado e padronizo o processo. Diz assim, rapaz, isso aqui dá certo. Eu encontrei o caminho das pedras. Aliás, o caminho do ouro, né? Eu sei para onde é que ir o negócio. Então, eu padronizo e digo, isso aqui dá certo.
Se você percebeu que isso não deu certo, aí você vai refletir no que pode ser mudado e vai começar de novo. Aí eu volto para o meu planejamento, se eu perceber que deu errado. Então, o ciclo do PDCA, ele pode dar mais de uma volta. Aliás, ele pode dar N voltas. Quantas voltas forem necessárias até que eu consiga solucionar meu problema. Entendido, povo? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ou eu posso seguir? Sim, o que, Letícia? Ah, tudo tranquilo, né? Ótimo, maravilha. Tá? Daqui a pouco eu começo a chamar aqui o povo para uma participação inesperada. Então, fiquem atentos aí. Tá? Segundo o Vitor, tá rochedo. Eu não sei o que isso significa, mas tranquilo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o próximo passo, né? O ciclo PDCA, né? Ele apresenta como um potente meio, né? E uma ferramenta para a gestão eficiente do tempo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, gente, o que é o ciclo PDCA? O que ele representa, né? Ele é um potente meio, né? Uma potente ferramenta para uma gestão eficiente do tempo, bom? E aí a gente vai colocar aqui o passo a passo de uma forma mais formal, tá? E aí eu vou conversando aqui com vocês. Planejamento da atividade, tá? Letícia, lê para mim esse planejamento da atividade. Planejamento da atividade. Dá para me escutar? Estou ouvindo perfeitamente, Letícia. Vamos lá. O planejamento é o marco inicial de qualquer projeto. Se quisermos maximizar e aproveitar bem o tempo, temos que, dentro deste lapso temporal disponível, identificar os problemas, estabelecer metas e, finalmente, estabelecer o plano de ação. Olha aí, ó, o planejamento é um marco inicial de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Então, quem não se planeja acaba estando propício a qualquer subjeção do ambiente, ou do meio, ou de um lapso temporal. Então, por exemplo, se quisermos maximizar e aproveitar bem o tempo, a gente tem que pegar esse lapso temporal, esse pedaço de tempo, né, disponível, identificar o problema que está ocorrendo nele, né, estabelecer metas e um plano de ação para melhorar isso. Como é a questão do Instagram. Se eu consigo identificar que eu passo mais que 1 hora no Instagram, certo? Se eu consigo identificar que eu passo mais de 1 hora no Instagram, então eu percebo que isso é um problema porque está me afetando em outra determinada atividade. Entendeu? Então, qual é o marco inicial? É o planejamento. Para toda atividade, né, que você quer maximizar a produtividade e você quer aproveitar muito bem o tempo, o planejamento é necessário. Compreendido, povo? Posso passar? Deem um feedback, pode dizer no áudio, porque eu estou sem o chat aqui. Pronto. Rocha. Tranquilo. Próximo passo, pessoal, como a gente viu lá no ciclozinho do PDCA, é a execução da atividade. Ô, Leandro, lê para mim aí, por favor. Execução da atividade. A partir de um bom planejamento, onde estejam presentes, dentre os outros atributos como recursos disponíveis, torna-se absolutamente possível dar andamento ao projeto e cronologicamente trabalhar dentro do tempo esperado. Então, se eu tiver um bom planejamento, certo? A execução, com toda certeza, vai ser bem eficiente, né? Então, é absolutamente possível dar um andamento ao projeto e, cronologicamente, trabalhar dentro do tempo esperado. Porque se eu planejo fazer uma atividade dentro de 3 horas, se eu conseguir fazer isso ali dentro de 3 horas, porque a execução seguiu o planejamento. Tá, pessoal? Vamos dando sequência aqui, né? Pronto. Verificação do andamento da atividade. Lê para mim, Cíntia. Cíntia? Oi. Oi. Vamos lá, Cíntia, lê para mim. Verificação do andamento da atividade. Tá.
Verificação do andamento da atividade. Iniciando o processo, é necessário que a cada etapa se possa checar se está sendo realizado a contento e dentro do prazo estipulado. Aqui é possível readequar metas e acelerar processos. Pronto. Muito bem. Gente, a gente pega um exemplo como um pedreiro. Se o pedreiro vai construir uma casa e ele assenta 2 fileiras de tijolo, o que ele tem que fazer? Ele tem que checar se aquela parede está em perfeita, se ela está perfeita, né? Se ela está retinha, está bem linheirinha, como diz o povo, né? Está bem linheira. Então, o que ele faz? Ele vai lá e coloca o plumo, não é isso? Né? Ele verifica se a parede está retinha. Fez essa checagem, aí ele constrói mais 2 fileiras de tijolo. E assim sucessivamente. Então, pessoal, a verificação do andamento de atividades, ela é extremamente necessária para você saber se você está fazendo correto, tá? Para você dar continuidade para as próximas atividades. Exemplo, mais um exemplo, lógica de programação. Estava conversando com vocês, né? O que acontece? Você vai fazer uma verificação se até determinada parte o seu algoritmo está ok. Se ele tiver ok, show de bola, posso dar continuidade. E aí, no final, você faz uma checagem completa e verifica se está ok. Beleza? Então, sempre muito importante essa verificação do andamento de uma atividade. E aí, isso serve para as demais atividades de vocês, certo? Quando eu fazia uma coisa muito interessante, na época que eu estava na graduação, na época que eu estava na faculdade, chegava no final do dia, eu me deitava na minha redinha, eu me perguntava, foi o que eu aprendi hoje? Ah, hoje eu tive aula de matemática discreta e tive aula de PHP. Então, eu aprendi isso e aquilo outro. E aí, isso me ajudava a segmentar no meu juízo, certo? O que eu tinha visto naquele dia, o que eu ia levar de produtivo. Então, eu fazia uma verificação do andamento do meu estudo. Então, isso pode ser uma coisa que vocês possam vir a fazer também. Chegue no final do dia, vocês se perguntem, poxa, o que foi que eu aprendi hoje? Foi o que eu aprendi hoje na aula do Felipe? O que foi que eu aprendi hoje na live de redação? E se quiser mais ainda, pega uma cadernetazinha e faz o seu diáriozinho, dê uma anotadazinha. Olha, hoje eu aprendi o ciclo PDCA com o Felipe. Hoje eu aprendi formas de fazer uma excelente redação no Enem, tirar nota 1000 e fazer qualquer coisa que eu queira na vida. Pronto. Ali você fez uma verificação de andamento, tá bom? Próximo passo, execução da atividade. Lê para mim. Mário. Lê qual parte aí? Execução da atividade. Arrocha. Execução da atividade. Completando as ideias do ciclo PDCA, encontra-se a ação nos resultados. Isto leva a refletir que após todo o processo de criação, formatação, realização de serviço ou produto, faz-se necessária uma avaliação para aferir os acertos e erros. Desta forma, criando uma fórmula para o sucesso, ou seja, uma gestão eficaz do tempo. Aqui, pessoal, é a parte final, certo? É quando você chega, poxa, tudo que eu fiz deu certo. É quando eu cheguei lá no final da graduação, poxa vida, tudo que eu estudei deu certo. Deu certo, que eu consegui concluir. Entendeu? Então, é uma forma de verificar, por final, se deu certo. O que foi que você acertou e o que foi que você errou. Se você tiver errado alguma coisa, você retorna para o ciclo do PDCA de novo, tá? E aí vai lá, planeja, executa e verifica. Planeja, executa e verifica e checa de novo. Tudo isso, pessoal, é totalmente conveniente para uma boa gestão de tempo, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Quando vocês fazem determinada atividade, né? Eu acabei de passar aqui uma ferramenta para vocês, que é o ciclo PDCA. Vamos deixar ela aqui de lado, tá? Guarda esse conhecimento, a gente vai ver uma coisa agora, e lá no final a gente junta tudo e complementa a ideia de hoje, tá bom? Então, antes de vocês, certo? Observarem quais atividades vocês são deficientes, ou quais atividades vocês exercem com mais aptidão, vamos saber primeiro que tipo de atividade a gente faz na vida da gente, não é isso? A gente faz um monte de coisa, nem se dá conta. A gente respira oxigênio todo santo dia e joga carbono para fora, né?
a todo momento e nem se dá conta disso, né? A Terra faz movimento de rotação todo dia e a gente nem se dá conta disso. O Sol nasce, o Sol se põe, a gente nem se dá conta disso às vezes. Então, vamos parar um pouquinho e vamos entender quais são as principais atividades que a gente faz no dia, tá? Então, a listagem dessas principais atividades, né? Todos nós, seja você uma criança, um bebê, né? Um adolescente, adulto, idoso, temos diariamente uma rotina a cumprir. Olha esse nome aqui, pessoal. Este nome aqui é uma bênção do Senhor. Rotina, certo? Qual é a rotina que vocês tinham antes da pandemia? Qual era a rotina? Vamos lá, me diz aí, Luan, qual era a rotina que vocês tinham antes da pandemia? Qual era a tua rotina, Luan? Luan? Acho que o Luan não tá aí, né? Pronto. Vamos lá. Isadora. Pronto, tá aqui, ele respondeu, tá? Pronto. A rotina do Luan era ir para a escola, né? Então, ele acordava cedinho, lá, porque ele acordava às 6 horas da manhã, se arrumava, tomava o café, tudo mais, e vinha para a escola. Saía às 16h40 e retornava para a residência dele. Então, ele tinha uma rotina, certo? A cumprir. Eu, mesma coisa, ia para a escola, voltava, ministrava minhas aulas, retornava, tá? À noite, estudar e tudo mais, alguma coisa do tipo, praticar um exercício, uma coisa e outra, né? Então, de fato, pessoal, essa rotina, ela é formatada por um conjunto de tarefas. Então, toda rotina é uma junção, um conjunto de tarefas que desempenhamos no decorrer das 24 horas do dia. Quando a gente está dormindo, a gente está cumprindo uma tarefa? Sim ou não? Sim. Oxe, com toda certeza, a gente está descansando o nosso corpo, né? Então, isso é uma tarefa também. Ou, mais especificamente, no período dentro dessas 24 horas que nos mantemos acordados por dormir, tá? Então, de acordo com a Fundação Nacional do Sono, certo? O Fundasono, olha que fundação legal. Lá o povo dorme e estuda ao mesmo tempo, né? É absolutamente necessário para uma qualidade de vida saudável e produtiva, que é o que o ciclo PDCA quer, que é o que a boa gestão de tempo quer, é uma vida saudável e produtiva para qualquer indivíduo, né? Seja criança, adolescente, adulto, idoso, tenha, em média, 8 horas diárias de sono. Quem aqui dorme 8 horas diárias de sono? Ou mais, ou menos? Quem consegue? O Adrian, não. O Leão, em média, 7. A Stephanie diz que dorme. O Vitor acha que dorme mais. Né? Agora, né? Na época da escola, eu acredito que vocês tivessem esses problemas. A Jaine, eu durmo 8 horas exatas, pois muito bem. Então, quem está dormindo bem, né? Está conseguindo aí revitalizar seu corpo. Né? Então, o sono, mais que um prazer, é um aspecto biológico, repositor de energias e imprescindível para a saúde. Tá, pessoal? Então, é possível aprofundar os conhecimentos acerca dos benefícios do sono e a necessidade de se estabelecer, ok? Tempo para o sono como uma prioridade. Então, pessoal, a gestão de tarefas da vida de vocês vai ter que estar relacionada a prioritariamente com o sono de vocês. Então, tem muita gente que diz o seguinte: eu não vou dormir porque eu vou fazer mais coisas. Quanto menos eu dormir, mais coisas eu vou estar fazendo. Aí é que se engana, certo? Por quê? O sono, ele é revitalizador, né, das energias. E aí, quando você está disponível, você está bem disposto, né, você consegue desenvolver muito mais atividades. Tá bom? Então, por isso, meus amiguinhos, que o sono é crucial, tá? O sono é muito importante para vocês. Então, a nossa primeira atividade e mais importante é o sono. Depois vem outras atividades, tá? Se eu não durmo bem, eu fico altamente estressada. Justamente, Stephanie, isso é uma das
das consequências de uma má noite de sono. É o estresse, é a dor de cabeça, é o mau humor, né? Você desconta no povo, grita, fala, enfim. Então, povo, entendido? Entendido até aqui? Me dê um feedback que eu não estou vendo o chat. Entendido? Nice. Pronto, né? Então a gente tem o Ótimo. sono como atividade prioritária. Quais são as atividades seguintes? Ó? A gente tem atividades de casa, são refeições, tarefas domiciliares, né? Se você arruma a sua cama, se você ajuda a sua mãe, se você varre uma casa, se você lava uma louça, se você lava suas roupas, né? Se você faz qualquer tipo de atividade. E as refeições são ditas como atividades de casa. As atividades escolares, né, são os horários das aulas e os horários de estudos que vocês têm, né? No momento, vocês estão com os horários de aulas e horários de estudo bem diferentes do convencional, porque o horário convencional era vocês entraram de 7 às 16h40, tá? Mas no momento vocês não estão cumprindo, né, essa carga horária, essa rotina natural que vocês tinham. A rotina agora ela é estabelecida por vocês. Claro, a gente passa as aulas, por exemplo, a gente tem as aulas marcadas, a gente tem as atividades com horas, e aí tudo isso vocês vão ter que encaixar aí na rotina de vocês, tá bom? Então, são atividades de casa, atividades escolares, são exemplos, né, de atividades pessoais que vocês possam ter. Outros, pessoal, atividades esportivas, né? Quem aí tá treinando, quem conseguiu treinar alguma coisa nessa quarentena? Praticar um esporte, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Quem conseguiu aí? Vamos lá, me diga aí quem conseguiu. Eu. Mas com constância, né? Um dia sim, 30 não. Não, Ó, vale. Eu fazia todo Aí. dia quando eu tava em Paraty, mas trairia, eu não faço nada. Não, São eu quase todos- todo dia tava andando de bicicleta. Eu tava andando de bicicleta, eu tava jogando bola e caminhando. é um atleta. Rapaz, professor, professor, antes Se da quarentena eu tava pesando 60 quilos. Hoje eu só tô pesando 55. A Marcela disse que caminha todo dia com a mãe dela. Muito bem, Marcela. É isso aí. A Luísa disse que vai fazer funcional. Muito bem, Luísa. Super recomendo. Eu já fiz. Para perder justamente também. Eu ia começar a fazer aula de surf, só que eu não comecei porque a mãe ficou enrolando. Só que eu acho Aula que de eu vou começar surf. Ah, meu sonho. Eu não tenho nem o mar nem a prancha. Só que aí eu vou começar a fazer aula de vôlei. Então, pessoal, essas atividades esportivas também fazem parte da rotina de vocês. É um conjunto de atividades. Depois, né, vem as atividades de lazer, que são o passeio, ir à praia, ir a uma festa, que não está podendo ir, né, por enquanto. Mas a leitura também é uma atividade de lazer. Ver televisão, jogar um videogame, que é bom que só, né, muito bom. Isso. Não, videogame não conta como esporte, conta como atividade de lazer, tá? Aqui as atividades esportivas, né, são geralmente direcionadas à utilização, né, do corpo para exercícios aeróbicos e anaeróbicos, né? Sim, para mim também jogar videogame é um esporte muito bom, certo? Só que para nossas atividades aqui, a esportiva conta como a utilização do corpo, né, com atividades aeróbicas e anaeróbicas, né? Já o videogame conta como uma atividade de lazer. Vão lembrando aí, pessoal, porque isso aqui vocês vão cair lá na planilhazinha que vocês vão ter que me entregar, né? Próximo conjunto de atividades espirituais, pessoal, certo? Chega a ser um tripé da vida da gente, né? Atividade espiritual, atividades físicas, né? Atividades pessoais, atividades profissionais, certo? Então, tudo isso conta como uma boa prática, né? Na vida de vocês, tá bom? Quem aí conseguiu desenvolver atividades espirituais, reuniões, celebrações, pregações, alguma coisa,
que se façam o seu espírito se sentir melhor. Alguém conseguiu fazer isso durante a quarentena? Pronto, meditação também. Meditação encaixa nas espirituais e nas de lazer também, tá, Leão? Olha, show de bola, parabéns. A Luísa disse que não conseguiu, não. Pra mim, coisa espiritual é entrar no mar. Pronto, se você consegue estar bem consigo mesmo a partir disso, pode se encaixar também, tá? Então, pessoal. Pronto. Então, pessoal, a gente tem esse conjunto de atividades, certo? A gente tem as atividades de casa, que são as domésticas, tem as atividades escolares, tem as atividades esportivas, de lazer e espirituais. E aí vocês perguntam, Felipe, por que a gente está entendendo que são essas atividades? Porque vocês vão construir para mim uma rotina de vocês, e é já que eu explico, tá bom? Então, o nosso tempo não é eterno, tá, pessoal? A gente está aqui só de passagem, tá? E o dia só tem 24 horas. Então, se a gente quiser atingir objetivos, temos que organizar esse tempo de uma maneira eficaz. Não podemos perder tempo com pouca coisa, certo? Você tem que ter um objetivo a ser alcançado e organizar e planejar o tempo para que isso ocorra. É um planejamento que pode ser a curto prazo, que pode ser a médio prazo ou que pode ser a longo prazo. Tá bom, povo? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Mel? Tempo é dinheiro. Justamente. Tudo tranquilo, Mel? Mel não me responde. Ah, respondeu. Pronto. Responde no áudio. Pronto, né? Então, continuando aqui, precisamos estabelecer, de acordo com os dias da semana, as atividades e horários nos quais reservamos para tais ações. Sendo assim, vamos montar o nosso organograma semanal de atividades partindo dos parâmetros dias e turnos, certo? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão criar um organograma de domingo a domingo, o que vocês fazem em cada hora. Qual é a rotina de vocês? Isso, Luísa, no Excel. Eu já mandei a planilha, tá? Tá lá no Classroom para vocês. Mas eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona, tá bom? Já eu explico. Então, fica absolutamente nítida que há sim a possibilidade de gerenciamento eficaz do tempo, desde que tenhamos planejamento, disciplina e consciência de como, onde e quando queremos chegar. Alguém tem algum caso de vida em que você aplicou um planejamento e conseguiu chegar em um objetivo que vocês queriam? Alguém aí da turma para falar? Stephanie? Por favor, que eu não entendi o que o senhor falou. Pronto, alguém teve algum caso de vida em que você teve que se planejar, você teve que ter disciplina e consciência para poder chegar em um determinado objetivo? Algo que você conquistou, que foi muito difícil. Pronto. Anthony, pode dar seu testemunho aí, Anthony. Eu, particularmente, depois que as aulas começaram, eu tive que me... Fale mais alto um pouquinho, meu filho. Pera, só um minutinho. Depois que as aulas começaram, eu tive que me reorganizar de novo, porque a rotina mudou. Aí eu tive que planejar, tive que parar de ver várias coisas, cortar várias atividades desnecessárias para poder fazer as atividades. E ainda tô com muita dificuldade para isso. Mas vamos vencer isso. Deus quiser, o desafio vai funcionar para todo mundo, quem está com essa dificuldade. Tá? Vamos seguindo aqui. Galera, vocês conhecem esse cara aí? É o Mark Zuckerberg? Não. Mas ele é rico também. Ele é brasileiro. Esse cara é brasileiro. Parece europeu, né? Mas ele é brasileiro. Ninguém conhece, né? Mas eu não vou lembrar o nome dele. Mas eu já vi ele. Eu também não lembro o nome dele. Pronto. É Christian Barbosa. Tá, pessoal? Esse cara aqui, ele é um cara espetacular. É o maior coach em gestão de tempo que o Brasil tem. Vamos entender o que ele colocou aqui, não?
Olha, o cara é bacharel em ciência da computação, certo? Então, o cara se formou em ciência da computação e é o maior especialista brasileiro em administração de tempo e produtividade. Só para vocês terem uma noção de como tempo e produtividade, administração do tempo e de produtividade é muito, mas muito necessário na computação. Porque, como eu disse anteriormente, principalmente na computação, o tempo é Dinheiro. 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 Ah, Cash. Dinheiro. Eu gritei com o Money. microfone desligado. Pronto, vocês têm que completar minhas frases. Ô, professor. Pra ficar bonitinho. O que acontece? O que foi que esse cara fez? Aos 15 anos, certo? Praticamente aí na idade de vocês, ele abriu a primeira empresa dele, né? E foi um dos profissionais mais jovens do mundo a receber um certificado da Microsoft. Ou seja, ele tirou uma certificação Microsoft, né? Cedíssimo. Né? O que foi que ele fez mais ainda? Ele é fundador da Treat Consulting, né? É uma empresa de consultoria multinacional, né? Especializada em programas na área de produtividade, colaboração e administração do tempo, né? Ou seja, ele chega na empresa e diz assim, eu vou ensinar vocês a gerenciar o tempo de uma maneira tão produtiva que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. E ele faz isso. E aí ele trabalha somente com essas empresas aí, ó, Santander, um dos maiores bancos do Brasil, Bradesco, outro banco muito importante do Brasil, Toyota, vocês sabem que a Toyota, né, ela é japonesa, né, Coca-Cola, Rede Globo e a Nestlé, né? Então são só alguns exemplos de empresas na qual ele presta consultoria. Mas esse cara, pessoal, ele é o maior gestor de tempo e produtividade. Então ele presta uma consultoria, tá? Por que eu coloquei ele? Para a gente ter uma referência de alguém no que eu estou falando, certo? Se eu colocasse a minha foto aqui, não ia ser tão legal, né? Eu não trabalho nem com o Santander, nem com o Bradesco, nem com a Toyota, nem com a Coca-Cola, nem tirei uma certificação com 15 anos. Mas esse cara aqui, ele serve como uma referência muito legal para vocês entenderem tudo que eu estou falando referente à gestão de tempo. Se quiserem seguir, tá aí o cara, ó, Christian Treat, tá? Basta dar uma procuradazinha lá no Instagram e aí vocês dão uma olhadinha no perfil dele. O cara é sensacional, tá, pessoal? Então fica aí mais como um título de uma referência e principalmente o cara é formado em ciência da computação, é na nossa área, tá? Então depois dei uma procurada lá no Instagram do cara, beleza? Então por último a gente vai ter aqui uma reflexão sobre tudo isso que a gente falou. O direcionamento do tempo, né, para o cumprimento de tarefas consideradas importantes, urgentes e circunstanciais, tá? Então foi o que a gente viu. A gente viu até agora uma ferramenta, que é o PDCA. A gente viu que atividades a gente pode ter na vida da gente. E agora a gente vai entender quais são os tipos de atividades e em quais categorias elas se encaixam. Se elas são ditas como importantes, urgentes ou circunstanciais. Tranquilo até aqui? Posso continuar, povo? Dá um feedback aí no áudio, que eu tô sem chat. Pode. Opa, Sim. maravilha. Então, bora lá, né? Então, antes de construir uma estrutura organizacional, vale destacar o que são atividades de caráter importante, urgente ou circunstancial. Em resumo, temos que focar nas nossas atividades na esfera do que é importante e também dar atenção ao que é urgente, tá? Mas, professor, Se eu tô... Opa, pode perguntar. se uma coisa é importante ou não depende dos valores da pessoa, não? Depende dela, não? Se uma coisa é importante. Depende da situação. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de algo importante e urgente. Eu estou dando uma aula aqui para vocês, estou ministrando essa aula. É algo altamente importante, não é verdade? Não é? Concordam comigo? Sim. Pronto. E aí, se, por exemplo, hipoteticamente, minha esposa passa mal e eu tenho que levar ela para o hospital. Então, isso é urgente. Então, eu vou ter que acabar abandonando aqui a aula,
para poder levar, hipoteticamente, minha esposa ao hospital. Vocês estão entendendo? Então, eu estava fazendo algo extremamente importante, que é ministrar uma aula para vocês. Mas apareceu algo de urgência que eu tive que resolver. Então, são duas atividades diferentes. E aí, cabe a gente entender justamente, Suzana, o que é a prioridade. Tá? Então, no campo prático, podemos dizer que a comemoração do aniversário de um parente querido é importante. Não é importante você comemorar o aniversário de uma pessoa? Agora, a preparação para uma prova que acontece na semana que vem não é muito mais urgente? Então, o que você vai fazer? Traz um bolinho aí, um bolinho com salgadinho, que eu não vou poder ir não, porque eu estou estudando com uma prova que é urgente, tá? Vocês estão conseguindo compreender a situação? Sim ou não? Tô entendendo. Tá, vai dar certo. Entenderam que é algo importante ou que é algo urgente. E, finalmente, né, por exemplo, passar uma tarde assistindo TV, jogando videogame ou nas redes sociais sem fazer absolutamente nada da vida, sem nenhuma produtividade, figura-se no campo como circunstancial. Ou seja, algo que pode ser relevado. É a boa e velha caixinha do nada, né? Se você tá sem fazer nada, vou ver TV, vou jogar um videogame. Vou aqui olhar meu Instagram, aqui, meu Facebook. Entendeu? Então, é algo circunstancial. Nem é importante, nem é urgente. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque vocês vão ter que estabelecer na planilha de vocês o que é circunstancial, o que é urgente e o que é importante. Capite? Entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Sigamos. De fato, as importantes podem ser planejadas com mais comodidade. As urgentes devem ser resolvidas imediatamente e as circunstanciais devem ser levadas para um terceiro plano. Ou seja, se tiver tempo livre, é que entram as atividades circunstanciais. Beleza? Continuamos aqui, next slide. Então, quem falou esses 3 pontos aqui foi o cara lá, certo? Foi bonitão das tapioca lá, o Christian Barbosa. Ele citou essas 3 coisinhas aqui, tá? Primeiro, a esfera importante refere-se a todas as atividades que você faz e que têm importância na sua vida, certo? Aquelas que trazem resultado a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, o estudo de vocês é algo importante, urgente ou circunstancial? Primeira pergunta. Urgente. Importante. Se está urgente para ti, vamos lá. Ela é importante, certo? É a esfera da estrada correta, na qual você coloca o seu carro e sabe que na linha de chegada estará realizado. Que é, por exemplo, a conclusão do ensino médio de vocês, que é, por exemplo, a graduação de vocês, um ensino superior, enfim, tá? É algo dito como importante. Pode durar horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, tudo vai depender de vocês. A esfera de urgência, pessoal, né? Nem todas as atividades na qual o tempo... Tem todas as atividades na qual o tempo está curto ou acabou. Então, é algo que ou foi deixado para a última hora, ou algo que aconteceu sem haver um planejamento prévio, como, por exemplo, uma pessoa passa mal, como, por exemplo, algo mais próximo, como uma avaliação na semana que vem, certo? Enfim, são coisas urgentes, de momento, que tem que ser resolvida imediatamente. Já a esfera circunstancial, por sua vez, cobre tarefas desnecessárias. Olha aí, pessoal. Cobre tarefas desnecessárias. São os gastos de tempo de forma inútil. Vocês gastam tempo de forma inútil? Sim ou não? Diga aí no áudio. Sim. Verdade na cara. Sim. Até Todo demais. mundo se doendo, né? Todo mundo se doendo. Tarefas feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas, ou seja, passar uns 3 horas no Instagram vendo a vida do povo. É a esfera da estrada que não leva a lugar algum da sua vida, né? E que não traz resultados, apenas frustrações. Poxa, se eu tivesse estudado mais, tinha passado naquele concurso.
Poxa, se eu tivesse usado menos o WhatsApp, se eu tivesse menos tempo nas redes sociais, eu tinha feito essa atividade mais rápido. Agora eu tô aqui, doido para assistir um filme e tendo que fazer essa atividade. Vocês estão entendendo? Porque você acabou colocando a atividade daquela disciplina como circunstancial, quando na verdade ela era importante. Compreenderam, pessoal, esses 3 segmentos aqui, o que é uma atividade importante, de urgência e circunstancial? Sim ou não? Yes. Show. Yes or no? Yeah. Yes, yes. Yes. Ótimo. Gente, a gente vai fazer uma atividade bem rapidinho, certo? Bem fé. Estabelecer dentre as nossas tarefas, né, uma lista de prioridades, colocando como importantes, urgentes e circunstanciais. Isso aqui vocês vão colocar na planilha, que eu vou explicar para vocês. Para cada uma das atividades, a letra I, quando consideramos importante, U, quando consideramos urgente, e C, quando consideramos circunstancial. Então, agora, rapidamente, vocês vão pegar um pedacinho de papel aí, espero que vocês estejam com um caderno, e vão colocar uma atividade urgente, uma importante e uma circunstancial da vida de vocês. E aí eu vou chamar aleatoriamente aqui alguém para a gente comentar essas atividades. Beleza? Vocês têm 5 minutinhos para fazer isso aí, contando de agora. Enquanto isso, o Black Eyed Peas toca. I've got so much love for you, darling. I wanna let you know how I feel. E aí, povo? Já deu bom? Já. Já, na sim, mão. senhor. Já, meu já terminou. Maravilha, bem facinho, né? Então vou apontar aqui aleatoriamente. Apontar. Não é para fazer nada, é só um exemplo prático aqui dessas atividades, tá? Vamos lá, vou pegar. Aponta aqui para casa. Quais foram suas atividades aí, Thalia? Thalia Vital. Professor, eu tô fazendo, cara. Ixi, cara. Pede outra aí, por favor. Fez nenhuma, não? Fiz a importante, que é fazer as tarefas. Olha. Bora lá, vou chamar aqui Thiago Souza. Bora, Thiago. Quais foram as tuas 3 aí que tu colocou? Só pra gente tomar uma base aqui. Como eu coloquei uma prova, como é importante fazer os deveres da escola e circunstancial, coloquei ajudar a família nas tarefas de casa. Olha, tranquilo. Não é importante ajudar a família nas tarefas de casa. Tiago. Tô brincando, viu? Show de bola. Vamos lá. Marcela, quais foram as tuas aí, Marcela? Eu coloquei como urgente. É importante ajudar os familiares. E circunstancial, fazer algumas atividades físicas. Circunstancial, ok. Vamos lá. Para finalizar, Eliel. Opa, dá pra ouvir direito aí? Tá sim, meu filho. Bom dia. Bom dia. Eu coloquei como importante estudar e concluir as minhas tarefas, tanto as que eu tenho aqui em casa como as da escola. Urgente para mim é cuidar da minha saúde, que não é lá das melhores. E circunstancial, acho que é conversar com os meus amigos ou jogar com eles de vez em quando. Tranquilo, muito bem. Então, pessoal, eu acho que vocês conseguiram compreender, né, que vocês vão ter que determinar as atividades, certo? E também vão ter que dizer se elas são urgentes, importantes ou circunstanciais. Aí vocês vão adicionar uma letrinha na frente de cada atividade, tá bom? Daqui a pouco eu mostro aqui na planilha para vocês. E aí a gente finaliza esse conteúdo, tá, pessoal? Então, o que vocês têm, certo? Vocês têm a atividadezinha, certo? Que eu passei para vocês lá, tá bom? E aí eu vou colocar aqui para vocês a planilhazinha para a gente ter uma noção,
tá bom? Eu vou colocar do Excel mesmo, tá? Porque fica mais fácil de eu mostrar aqui para vocês. Beleza? Antes de tudo mais, alguma dúvida, pessoal? Ei, professor, Professor, você vai circunstância, disponibilizar essa planilha aí pra gente utilizar ela, né? Já disponibilizei lá no Classroom, tá bem bonitinho lá, tá? Ah, Então, vou mostrar aqui para tá vocês. certo, tá certo. Valeu, meu chapa. Valeu. Ei, Olha, professor. pessoal. Opa, pode falar. Circunstancial é tipo assim, jogar, essas coisas mais importantes, que eu me esqueci. Sim, sim, são atividades que podem ser feitas depois, tá? Então, por exemplo, pessoal, Entendi. vamos lá. Aqui na planilha de vocês tem aqui rotina, né? Tem todos os dias da semana. Todo mundo está acompanhando a planilha? Sim. Positivo. Perfeito. Então, aqui do lado, nessa outra coluna, vocês estão aqui o horário, tá, pessoal? Então, por exemplo, primeira coisa, lembra que eu falei que o sono era uma atividade prioritária, né? E aí, vocês vão colocar aqui que horas vocês vão dormir, certo? E que horas vocês acordam. Então, por exemplo, vamos supor, vou começar pela segunda-feira. Geralmente, na segunda-feira, eu vou dormir por volta das 11 horas, tá? Então, eu vou aqui e coloco dormir. E aí, depois eu vou só adicionando. Dormir, dormir, dormir. Professor, Calma. Quando vocês colocarem essa determinada atividade, certo? Vocês vão acompanhar ela de um tracinho e aí vocês vão adicionar ou um I de importante, certo? Ou um U de urgente ou um C de circunstancial. Dormir, pessoal, eu considero altamente importante. Então, eu adiciono aqui um I na minha tabelinha, tá? E assim, gente, vocês vão fazer sucessivamente, tá bom? Então, outra coisa, eu estou fazendo aqui com base em mim para vocês estarem tendo uma ideia, tá? Então, vamos supor que eu durmo de 11 horas, eu acordo às 7. Então, bem aqui eu estou dormindo ainda, né? Beleza? Às 7, certo? Eu acordo e tenho minhas atividades matinais, vamos colocar assim. Atividades matinais. Que é o quê? Eu acordo, escovo o dente, certo? 7h30, vamos colocar aqui, eu tomo café da manhã, certo? Aí eu pergunto, essas atividades matinais, escovar os dentes, levantar, tomar um banho, ficar decente, limpinho, cheiroso, eu considero importante, né? Tem gente que não considera importante tomar um banho, né? Não sei de vocês aí, quem são os cascãozinhos, né? Café da manhã é mais que importante, é urgente, mas aquela encaixa só como importante, tá? E aí, 8 horas, pessoal, eu começo as minhas atividades da escola. Então, por exemplo, em dia de segunda-feira, a partir das 10 horas, eu tenho aula do mestrado, certo? Que é altamente importante. Ok? Mestrado, certo? Que vai de 10 até meio-dia, certo? Na parte da tarde, a partir das 13 horas, eu também tenho aula do mestrado. Então, observem aí, eu tenho praticamente só 1 hora de almoço na segunda-feira. Eu estou colocando com base em mim, tá, pessoal? Mas vocês vão fazer tudo baseado nas atividades de vocês. Certo? Se tiver algum errozinho na planilha, que eu acho que tem aqui, que eu não coloquei às 16 horas, eu pulei das 15 para as 17h30. Aí vocês corrigem lá, tá? Então, pessoal, nesses espaços vagos, certo? Que vocês vão tendo na rotina de vocês, por exemplo, aqui, eu arrumo o quarto. Essa atividade,
no caso, para mim, ela é tida como circunstancial. Por exemplo, tá? Então, eu coloco aqui um Czinho na frente. Beleza, pessoal? E, por exemplo, eu faço uma leitura, 8h30, eu faço uma leitura. A leitura, gente, ela é uma atividade de lazer. Então, também eu considero ela aqui como uma circunstancial. Ok? Urgente, por exemplo, vamos supor que nesse horário eu alimento o cachorro. Aqui é urgente, né? Porque o bichinho sofre da fome. E assim sucessivamente, pessoal. Vocês vão fazer isso em todos os dias da semana. Ok? Até no sábado e no domingo. Ah, se no domingo acordar 10 horas, Felipe, então bota aqui, nesse período de tempo aqui, o que vocês vão estar dormindo. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Tá tranquilo? Até aqui? Tá favorável. Tá favorável. Tá ótimo, tô falando agora. Sim, senhor. Pronto. Então, para frisar, que a gente vai estar construindo, né? Vocês vão me fazer essa tabela, certo? Opa! Vocês vão me construir essa tabela com as atividades de vocês, que vocês têm nos determinados horários, certo? Ah, professor, mas eu não faço nada específico. Então, coloque o que você faz geralmente. Por que a gente vai construir isso? Para a gente conseguir estabelecer, certo? Quais são as atividades que vocês têm mais carência, quais são as atividades que vocês devem tirar do circunstancial e colocar no importante, quais as atividades que vocês devem tirar do importante e colocar no urgente, tá, pessoal? Então, depois que vocês me entregarem tudo isso, a gente vai fazer uma análise em cima dessas atividades de vocês, para a próxima aula, certo? Então, na próxima aula, eu já vou passar o desafio dos 66 dias com base nesse retorno que vocês vão me dar. Por isso que é imprescindível que vocês finalizem isso, tá, povo? E aí, na semana seguinte, né, que é na aula do dia 3 de setembro, a gente vai estar liberando, certo? Eu faço a aula pela manhã e, após a aula, eu libero a nossa avaliação dessa disciplina, uma avaliaçãozinha. Tá, pessoal? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Professor, Opa! sim. É porque, tipo, nem sempre a gente vai ter a rotina fixa. Tipo, na segunda a gente pode fazer um exercício de manhã e fazer uma rotina, tipo, sei lá, lavar as coisas, fazer as coisas da escola e tal. Aí na terça, tu acorda 10 horas, fica de bobeira sem fazer nada. O senhor não acha que seria melhor a gente fazer a lista, né, com a semana e colocar o início e o fim do que a gente fez, não? Pronto. Você vai fazer algo bem parecido. Então, a priori, o que você vai fazer, né? Você vai identificar as atividades que você tem durante a semana, né? Pronto. Primeiro você coloca todas as atividades. Depois você verifica o horário que isso acontece, certo? Geralmente, não por exatidão, certo? Porque é muito difícil a gente ter por exatidão, principalmente agora na pandemia, né? Essa atividade a gente fazia com os alunos, né? E aí a parte que estava na escola já estava praticamente toda feita, porque tinha todos os horários de aulas e tudo mais. E aí o que me interessava mais era pós-escola, né? Depois das 16h40. E aí tinha o povo que fazia as viagens de ônibus, eu levava 1 hora de ônibus, não sei o quê, entendeu? Então, tinha essa variação. Para o atual momento, a gente vai fazer dessa forma, né? O organograma das atividades que vocês têm que mais se aproxima do que vocês estão tendo na realidade nesse momento, tá? Não estou pedindo exatidão, eu estou pedindo o mais próximo possível. Tranquilo? Compreendido? Capite. Sim, sim. Ok.